tudo bem com você? Bem-vindo a esse canal, eu sou Angélica de Sá e hoje nós vamos falar sobre não responda. Você é um respondão, você gosta de responder, você sempre tem uma palavra na ponta da língua, você sempre tem uma opinião sobre tudo, eu também sou assim. Se você continua, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou dar 5 dicas para você não responder. E se você não é esse tipo de pessoa de responder alguém, eu também vou te dar uma dica de como você entender a pessoa que é dessa maneira, ok? Então, muito obrigada pela sua visita aqui e continua comigo. Você deve ter passado por alguma situação que eu também já enfrentei, com certeza, né? De você ter uma resposta, ter uma opinião sobre algo, ou alguém vir expressar a opinião sem você pedir, né? Isso é uma coisa muito deselegante, mas as pessoas gostam de emitir opiniões, as pessoas têm opiniões e nós precisamos saber lidar. Como nós entendemos as pessoas, como nós lidamos com isso é muito importante, porque isso pode influenciar tanto a nossa vida profissional, quanto a nossa vida de relacionamentos, como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com o nosso namorado. A nossa vida profissional é exatamente se a gente tem um supervisor que gosta de opinar sobre algo, ele gosta de... E é importante que nós sabemos lidar com as pessoas. Quanto mais conhecimento nós temos, menos dificuldade nós temos para passar os momentos difíceis ou as situações da nossa vida que todos nós temos que enfrentar. Então, às vezes, o que acontece? O não responda. Hoje, o vídeo de hoje é sobre não responder. Muitas vezes, quando alguém te faz uma pergunta e você fica pensando, será que eu respondo? Porque se você responder, muitas vezes você não sabe a maneira de responder delicadamente. Você vai ser grosseiro, você vai soltar as patas nas pessoas, como muitas vezes acontece, já aconteceu comigo. E você muitas vezes não quer ser indelicado, não quer magoar a pessoa e não sabe como responder. E a dica de hoje é exatamente sobre isso e eu quero falar para você. Se você não sabe como responder, não responda. É simples, é fácil, é prático. É só pensar sobre isso. Se eu não sei, é melhor que eu não responda. Melhor que eu leve para casa aquilo e fique remoendo então dentro de mim que eu não respondi, que eu deveria ter respondido. Não, claro que não. Não carregue bagagens que não são suas, ok? Então, o que é importante você saber? O não responda é para você não ser indelicado com aquela pessoa, se é o seu supervisor, se é o teu chefe, ou se é talvez o teu cônjuge, né? Às vezes a pessoa faz uma pergunta e é um pouco indelicado. Muitas vezes acontece, eu vou falar de 5 perguntas assim, 5 coisas que realmente são chatas que já aconteceram comigo. E você vai talvez se identificar, então segura aí. E vale a pena assistir até o final. Então o que acontece? Você não quer ser delicado com aquela pessoa, né? Mas você não tem o jeito. O que seria bom? Você treinar as respostas. Como assim treinar? Como é que eu vou saber o que a pessoa fala, o que a pessoa pergunta? Eu vou falar do meu jeito e a pessoa que se dane. Não, isso não demonstra um tipo de empatia. Se você não se preocupa com a maneira que você se expressa, você nunca vai conseguir atingir o autoconhecimento e evoluir. Então, a maneira como as pessoas me veem é importante também. É claro que as pessoas não definem quem eu sou, eu me defino. Mas é importante que elas tenham, não tenham uma ideia equivocada daquilo que realmente eu sou, ok? Então, uma das coisas que eu já escutei e que pra nós, mulheres, se você é mulher e você tá assistindo esse vídeo, escute isso, que talvez você já se magoou muito com isso, que é, você engordou. Meu Deus, por que as pessoas falam essa frase? Por quê? O que a pessoa contribui falando essa frase? Então, não contribui, não ajuda e ainda traz, muitas vezes, alguma vontade de falar grosseiramente, de responder grosseiramente. O que você tem a ver com isso, né? Você não paga minha comida, alguma coisa assim, às vezes a gente tem vontade de falar. Então, como responder quando a pessoa
Diz que você engordou. Olha, estou bem comigo mesma, estou feliz dessa maneira que eu estou, né? Então, quando você dá uma resposta dessa, a pessoa vai entender que não foi legal, né? E você fala gentilmente isso, se for o seu chefe, se for o teu cônjuge, né? Se for o teu cônjuge, você tem mais aí, convence com ele, você pode, ou com ela, né? Então você pode falar abertamente, né, não gostei, não gosto que fale isso, né? Então tu tem mais ali liberdade pra falar. Agora, se for o teu chefe, se for um amigo que você não vê faz tempo, se for algum conhecido, uma tia, uma avó, uma tia-avó, alguém assim, então, pra você não ser indelicado, até porque às vezes você não vai ver aquela pessoa todos os dias. Então, seja o mais possível gentil, porque é quem você é da sua natureza ser gentil, ok? Outra palavra também que eu já ouvi bastante e que incomoda, principalmente às vezes quando a gente tá passando uma dificuldade, ou se você é aquela pessoa que sofre de ansiedade, de depressão, e tem uma palavra que incomoda muito, que eu vou falar agora, que é não me importo. Quando a pessoa diz isso, ou quando, né, se você já disse isso pra alguém, é uma palavra simples, mas tem um peso muito grande. Ou seja, eu não valido a outra pessoa, o sentimento dela, o momento que ela tá passando, aquilo que ela tá vivendo, aquilo que ela tá vivenciando, aquilo que ela tá me contando, talvez ela tá se abrindo, falando algo muito peculiar dela, um sentimento muito dentro dela, e na verdade você não está validando, né? Talvez você já passou por essa situação, você já foi alguém que falou isso pra alguém. Tenha muito cuidado. Se alguém falar isso pra você, não me importo, você diz, tudo bem, desculpa, não deveria ter aberto com você essa questão, não deveria trazer isso pra você hoje, né? Então, se a pessoa não se importa, se ela falou dessa maneira, então você vai ser delicado pra falar com ela, responder de uma maneira que ela entenda, então, que você se ofendeu com aquilo, que não gostou daquilo, né? E também é importante você entender que cada pessoa vive um sentimento, uma situação naquele momento. Mas se essa pessoa falou isso pra você, não importo, não se abra mais com essa pessoa. Não perca mais o seu tempo investindo com alguém que não se importa com uma questão que é importante pra você, ok? Então tenha pessoas que considerem você importante, aquilo que você considera importante. Por isso que eu sempre falo, num relacionamento é muito importante você estar no mesmo foco, na mesma visão, alinhado no mesmo propósito. Se um quer uma coisa, o outro quer outra, o que vai ser importante pra você não vai ser importante pro outro, e isso vai dar problemas no relacionamento com toda certeza. Outra questão que você já deve ter ouvido, se você é empresário, se você abriu um negócio, né? Se você está começando um negócio, outra frase muito que nós ouvimos, que não tem assim o direito, né? E a nossa vontade, nossa perspectiva de ouvir esse tipo de frase, né? Que só nos coloca para baixo. Então, qual que é a frase que eu anotei aqui? Você não vai conseguir. Alguém que ouve essa frase, como a pessoa se sente, né? Poxa, por quê? Geralmente, né? Como que tu responde uma pessoa que fala dessa maneira pra você? Se a pessoa fala isso, ela não acredita naquilo que você está falando. Ela não acredita que vai dar certo, ela não acredita, não vê as habilidades que você vê em você, ou ela está vendo algo diferente do que você está vendo de você mesmo, ok? Então, o que é importante? Quando a pessoa fala, você não vai conseguir, você pode perguntar, é mesmo? Por que você acha isso? Ou, melhor que isso, se você não se interessa saber o porquê ela acha isso, se você acha que não vale a pena nem ouvir o posterior dela, você vai falar assim, tudo bem, é sua opinião, a minha é outra. Ok? Porque a opinião é direito de todos, é direito constitucional, então você pode ter opinião sobre algo e a pessoa pode ter opinião diferente daquilo. Mas ela não pode e não deve te desmotivar, ok? Então, se você está começando algo, é muito normal a gente ouvir das pessoas quando você começa algo, quando você vai com um canal, quando você começa uma empresa, quando você começa uma faculdade, tu não vai conseguir, tu não vai dar conta,
ah, é muita coisa pra você, só que só você sabe da sua rotina, só você sabe daquilo que realmente você pode conseguir. Então não desista, não desanima se as pessoas falarem algo pra você, se você desanimar, ok? A quarta frase que eu tenho aqui é uma frase muito usada mais para as mulheres, mas homens também já devem ter ouvido essa frase. É uma frase que parece boa, mas por trás dela tem algo muito, muito escondido, assim. Se você vai estudar sobre isso, você vai entender um pouquinho mais. Se você vai estudar sobre o inconsciente, se você vai estudar sobre o id, se você vai estudar sobre essas questões, você vai entender o porquê o ser humano fala esse tipo de frase. E a frase que eu vou falar agora é: sorte que você é bonita ou bonito. Parece uma frase boba, parece uma frase boa até, mas é uma frase extremamente pejorativa. Por quê? Porque sorte, em primeiro lugar, que quem precisa de sorte não tem habilidade. Então não dê boa sorte pra ninguém, não dê sorte disso, sorte daquilo, não, sabe por quê? Porque quem precisa de sorte não tem habilidade. Se você tem habilidade, você não precisa de sorte. Você tem habilidade, atitude, conhecimento, você vai fazer acontecer o que você quiser. Ok? Então não deseje sorte, é um conselho que eu dou. Se você quiser continuar fazendo, faça, a vida é sua, né? Mas é um conselho que eu dou. E quando você fala sorte que você é bonito ou bonita, tá ainda dando um prejudicativo pior ainda. Então dizendo assim, ah, você tem uma beleza e é por causa disso que você tá conseguindo algo, né? Então, tá te tornando incapaz de fazer as coisas, né? Dizendo que você não tem o conhecimento, você não tem a habilidade de fazer as coisas. Então, isso é pejorativo. Quando você ouve uma frase dessa, como você faz? Você ri, você brinca, você fala algo, o que você diz? Então, essa é uma maneira um pouco complicada de você responder. Muitas vezes você dá aquele sorrisinho assim, sabe aquele sorrisinho meio sem graça? E deixa quieto, não fala mais nada. Uma das coisas que eu gosto de responder quando me falam em sorte, eu digo, eu não preciso de sorte, eu tenho habilidade, eu não preciso de sorte, eu tenho Deus. Eu sempre falo isso, né? Então você pode responder isso, não, eu não preciso de sorte, eu tenho habilidade, eu não preciso de sorte. A pessoa vai entender e você não vai ser arrogante. Simplesmente você está dando uma resposta àquela altura ali. Ou você pode sim, né, ficar sem responder, ah, não quero falar nada. Deve se dar aquele sorrisinho básico assim e tudo certo. E estamos chegando ao final. Eu tenho uma última frase que eu quero dividir com vocês, que é uma frase que geralmente quando você está fazendo um exercício, quando talvez você faça academia, você gosta de fazer exercício, talvez você gosta bastante de fazer provas em vestibular, você está passando por um momento de avaliação, já ouvi essa frase e também às vezes não sabia como responder, né? E muitas vezes eu não respondia, eu sou daquelas, eu prefiro não responder do que ser ignorante. Ou às vezes, não, às vezes eu realmente falo pra pessoa. E é a frase, nossa, mas isso é tão fácil de fazer. Por que essa frase não deve ser dita? Não é digna de ser respondida. Por quê? Porque fácil é uma palavra genérica. O que é fácil para mim pode não ser para você. Algo que é fácil, por exemplo, para mim é cantar. Eu adoro cantar. Para mim é uma coisa fácil. Mas tem pessoas que têm dificuldade, não gostam de cantar, por exemplo, né? Então, são coisas que dependem muito da tua vivência, do meio onde tu vive, depende da tua análise comportamental também. Ah, o que é fácil pra mim não é fácil pro outro. Às vezes tu é aquela pessoa que foi criada de, vamos, muito independente, já pega as coisas, já resolve, já vai pra frente, já vamos lá, já vamos resolver. E a outra pessoa já não, e dependia muito do pai e da mãe, fazia as coisas, esperava o pai e a mãe confirmar, né, pra fazer as coisas. Então depende muito da tua vivência. O que é fácil pra mim pode não ser fácil pro outro. Por isso que não diga, nossa, mas é tão fácil. Como é que tu não conseguiu? Ah, tu não conseguiu passar no vestibular, tu não conseguiu passar no Enem. Nossa, mas foi tão fácil fazer aquela prova. Entendeu? O que é fácil pra mim, muitas vezes não é para o outro. Então não fale isso. E se você já ouviu essa frase,
Você pode sim não responder e ficar com cara de tacho, né? Você pode sim fazer isso. Ou você pode, quando a pessoa dizer assim, ai, nossa, mas isso é tão fácil. Olha, na minha perspectiva não é. Né? Eu encontrei dificuldades, e aí você pontua as coisas que foram difíceis pra você. Se a pessoa insistir, faz aquele sorrisinho e deixa, né? Porque aí você não precisa também se explicar, você não precisa também se colocar também, sempre estar explicando sobre algo. E quando a pessoa não valida isso também, que é importante a pessoa entender que não é fácil, né? Eu disse, olha, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua habilidade, seu conhecimento. Pra mim não estava de acordo com aquilo que eu tinha estudado. Mas tudo bem, eu entendo que pra ti foi fácil. Que legal que pra você foi fácil. Parabéns, que show, entendeu? Valido da outra pessoa e tudo bem. Simplesmente, quando você tiver dificuldade em algo, não divida mais com essa pessoa, porque ela não sabe validar essa perspectiva. Então, nós aprendemos a lidar com vários tipos de pessoas, com vários tipos de questões, e é por isso que eu tô dando aqui esse vídeo sobre não responda. Se você não sabe responder, não responda. Se você agora já aprendeu pelo menos 5 frases, você já tem a resposta na ponta da língua, e responda aí também. Deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, o que você pensou. Me segue. Toda semana eu vou postar um vídeo, algo para você entender melhor sobre os seus pensamentos, sobre as suas reações, sobre os seus comportamentos e que podem te ajudar na tua vida pessoal, no teu autoconhecimento, nas nossas relações também, tá bom? Beijo grande, obrigada por ficar até aqui. Se inscreve que tá aqui embaixo o link.